Agora é Luciano e você na prefeitura. Se eu fosse prefeito... Se eu fosse prefeita... Se eu fosse prefeito da cidade... Eu cuidaria mais da saúde. Se eu fosse prefeito... Se eu fosse prefeita... Eu me preocuparia com geração de renda e emprego para a juventude. Se eu fosse prefeita... Se eu fosse prefeito... Se eu fosse prefeito, eu governaria ouvindo as pessoas, com elas participando das decisões, inclusive do orçamento. Se eu fosse prefeito... Já ia ter arrumado a buraqueira nessa cidade, porque não adianta fazer isso no último ano da eleição. Se eu fosse prefeito... Hoje eu daria mais atenção à nossa saúde pública. Se eu fosse prefeita... Se eu fosse prefeito... Eu ia cuidar da saúde. Eu construiria espaços de lazer para a juventude de Santa Maria. Se eu fosse prefeita de Santa Maria... Se eu fosse prefeita, investiria em políticas públicas para as mulheres. Hoje, se eu fosse prefeita, eu ia olhar para a parte da saúde. Se eu fosse prefeita... Ia cuidar da saúde, que está um caos a saúde. Não existiria nada mais importante que a saúde. Você na prefeitura é mais do que um slogan. É um método para mudar as coisas. Ao invés de 2 ou 3 decidirem o que é prioridade, você será chamado a opinar e construir coletivamente as soluções. Isso se chama participação popular e precisa voltar a acontecer em nossa cidade. E é simples. Se a população decidir que a grande prioridade deve ser a saúde, por exemplo, será nela que os esforços extras serão feitos. Vamos construir juntos as soluções. Você na prefeitura é a sua participação construindo mudanças em Santa Maria. Agora é Luciano e você na prefeitura. Vote 13.